Leitura do dia 27 de junho. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículos 6 e 7. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 11. E também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até Judá impeliu a isso. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículos 1 e 2. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao versículo 44. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas. E achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: Dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhe-os pôs diante, e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 27. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel.
e foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede, que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Agora Naamã, curado da lepra, humilhado, porque ele se humilhou, ele desceu ao Rio Jordão 7 vezes, ele não queria, mas os servos dele falaram com ele, e ele então chegou à conclusão que ele deveria fazer isto. Depois ele quis dar presente ao profeta Eliseu, o profeta Eliseu não recebeu, e ele agora então ele pede terra de Samaria para levar para a Síria, para ele fazer lá um altar para adorar ao Senhor Deus de Israel. Nem a terra da Síria ele não queria construir o seu altar. Olha que coisa linda. Eu vou ler novamente o versículo 17. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê-se a este teu servo, quer dizer, a ele já estava se considerando servo do profeta. Dê-se a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses,
senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor, agora ele está dizendo o Senhor Deus, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu Senhor entra na casa de Rimon, ele está se referindo ao Senhor dele lá na Síria, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Olha quanto temor que nasceu no coração de Naamã. Ele agora já reconhece que adorar o Deus com letra minúscula da Síria, ele já entendeu que era algo que estava em desobediência a Deus. Ele saiu dali querendo adorar somente a Deus. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Olha o que Geazi fez. Eliseu não quis aceitar oferta nenhuma, mas Geazi cresceu o olho e foi atrás de Naamã. Então, veja bem, o que aconteceu com Geazi? E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, ele mentiu, o senhor dele era o profeta Eliseu, senhor com S minúsculo. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: sê servido tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. Disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Esta foi a punição dada por Eliseu, por permissão de Deus, que Geazi ficasse leproso por causa daquele ato que ele praticou, mentiu, e ele não deveria ter apanhado nenhum presente, nenhuma veste, nenhum valor, nenhum bem com Naamã, o ex-leproso. Agora ele fica leproso para sempre. Vale a pena a mentira? Vale a pena desobedecer a Deus? Não vale a pena. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 33. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide.
E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um de seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus, aleluia. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Quer dizer, o exército do rei da Síria foi todo ferido de cegueira. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Agora, o próprio profeta guia o exército do rei da Síria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Eu fico imaginando que quadro, que cena, eles querendo matar o rei de Israel,
o profeta leva o exército da Síria até Israel, até Samaria, está diante do rei, cegos. Deus permitiu isto. Agora Eliseu ora a Deus para que a cegueira fosse repreendida e eles voltassem a enxergar. Deus ouviu a oração de Eliseu. O rei de Israel quis matá-los e o profeta disse: não, dê pão e água para eles, sirvam um banquete. Olha que coisa linda. Eles não entenderam nada. E eles então comeram. Como que eles devem ter chegado diante do rei deles lá na Síria? Olha, nós comemos e bebemos com seu inimigo. É isto que nós encontramos na palavra de Deus. São lições como estas, são muitas, que nós devemos aprender. É muito difícil, verdadeiramente, agirmos desta maneira, mas não é impossível. Servir pão e água para o nosso inimigo. E isto que a palavra de Deus nos ensina: amar e perdoar. Nós temos que pedir muito a Deus que nos conceda este dom do amor e do perdão. O que está difícil hoje, ninguém força de expressão, mas está muito difícil as pessoas perdoar. Está muito difícil, o amor está ficando escasso, o perdão nem se fala. Mas fica aí esta lição de vida para nós, este gesto do profeta Eliseu e a concordância do rei de Israel com o profeta. Continuando. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Segundo livro dos Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 20. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo à porta de Samaria. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor
fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não o comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui? Até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Ciros. E chegando à entrada do arraial dos Ciros, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Então, quando os leprosos começaram a caminhar para entrar em Samaria, o exército da Síria ouviu um barulho como de um grande exército marchando contra eles. Vejam o que Deus faz. É linda essa passagem bíblica. Eu amo este texto. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e vestes e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Olha agora quem são os arautos de Samaria para ir até a casa do rei. Quem dava nada pelos leprosos, hein? Mas olha só. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Imagina quando todo o exército do rei de Samaria, do rei de Israel, todo aquele povo, ouvindo aqueles 4 leprosos bradando em meio àquela guerra que estava havendo, mas na verdade o exército da Síria já tinha fugido, mas eles estavam todos escondidos. Então vou repetir o versículo 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Ciros, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. Então, na verdade, quem foi o porta-voz? Os leprosos é que foram os primeiros a anunciar o que estava acontecendo. E eles passaram para os porteiros do palácio do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: Agora vos farei saber o que é que os ciros nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial, a esconder-se pelo caminho, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então o rei ficou com medo, achou que o exército da Síria estava armando uma cilada para eles. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto
terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Então este homem que morreu foi o homem que o rei se apoiava sobre a mão dele, e ele disse para o profeta que não acreditava que no dia seguinte ia ter fartura de alimento em Samaria. E o profeta disse: você vai ver, mas você não vai comer, porque você vai morrer. E ele morreu. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Amém? Você ouviu a leitura do dia 27 de junho. Espero você na próxima gravação, que será a leitura do dia 28 de junho. Nós vamos lendo e meditando quão grande e poderoso é o nosso Deus. Ninguém pode lutar contra Deus. Ninguém pode competir com Deus, ainda que muitos nem creem que Ele existe. Mas nós não podemos obrigar ninguém a crer na existência de Deus. Mas quando Deus determinava, permitia algo acontecer, não adiantava o homem resistir a Deus. Então, a gente vai lendo, vai meditando, e a cada leitura nós vamos sentindo ainda mais temor da pessoa, do nome, de tudo que Deus fez e faz e fará. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo como Filho de Deus, o nosso Salvador, porque em breve Ele virá buscar a sua igreja e ela será arrebatada num abrir e fechar de olhos. Será um evento que, como nunca houve no mundo e não haverá. Mas mesmo assim, você ouvindo a leitura da Palavra de Deus, porque quando terminarmos de gravar o Antigo Testamento, estaremos gravando também o Novo Testamento. E você acompanhando a leitura, você vai ouvir todos os sinais que o Senhor Jesus deixou escrito para nós, quando seria a sua vinda a buscar a sua igreja. Ele não vem à terra, a igreja encontrará com ele nos ares. Creia você ou não, isso vai acontecer. E todos os sinais que o Senhor Jesus deixou já estão acontecendo. Mas talvez alguém, pela incredulidade, possa dizer: mas isso já acontecia. Olha, hoje eu tenho 68 anos. O que os meus olhos estão vendo, nunca vi na minha adolescência e na minha juventude.
As coisas que estão acontecendo nem se compara. Sabemos que tudo que existe hoje realmente já existia muitas coisas desde o início do mundo. Mas os sinais que o Senhor Jesus falou estão todos se cumprindo. Então, eu digo para você que está ouvindo esta leitura, se você já é uma pessoa que tem Jesus como seu Salvador, não saia deste caminho. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não deixe que ninguém te engane. Estude a palavra de Deus. Você pode pertencer a qualquer denominação evangélica que pregue a palavra de Deus. Mas a verdade, você é responsável, porque o Senhor Jesus disse que cada um de nós temos que examinar as Escrituras Sagradas. E se você ainda não é uma pessoa que tem Jesus na sua vida como seu Salvador, que ainda está exercendo a prática do pecado, seja ele qual for, saiba que Jesus está falando com você. O Espírito Santo de Deus está te despertando. Ainda é tempo de você se arrepender e se converter a Jesus Cristo. Porque não tem idade para morrer. Morre um bebê no ventre da mãe, ainda em formação, ainda feto. Acontece o aborto. Morre recém-nascido. Morre criança. Olha o que aconteceu agora há pouco tempo naquele colégio, no Rio de Janeiro, em Realengo, aquelas crianças estudando e aquele homem cometeu aquela loucura. Então não existe idade. E nós temos pensamos assim, ainda sou muito jovem, ainda tenho que aproveitar muito a vida. Mas não adianta aproveitar a vida aqui neste mundo e viver na eternidade no inferno. Porque a própria Bíblia, o próprio Jesus, ele diz que muitos serão lançados no inferno por não terem se arrependido de seus pecados e não terem reconhecido o Senhor Jesus como Salvador. Então, eu estou deixando esta palavra. Eu sei que eu não posso falar muito, eu não sei, esta gravação é um projeto na minha vida, é um desejo que eu tenho de gravar, é um trabalho feito em casa, não sou profissional, não tenho estúdio, gravo pelas madrugadas, às vezes eu não quero falar nada, somente ler, porque eu não posso deixar que esse trabalho fique tão extenso. Mas o Espírito Santo, quando fala conosco, nós temos que transmitir aquilo que ele está avisando. Então eu não sei quem vai ouvir este vídeo. Não sei quando você que está ouvindo agora estará ouvindo, mas Deus sabe o dia, a hora, o minuto e o segundo. E neste momento Ele está falando com você. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus, que você há de reconhecer que Jesus Cristo é o único Salvador. Somente através de Jesus nós podemos ter a garantia da salvação e morar na eternidade.